Olá pessoal, hoje vamos ver o capítulo 10, aplicações da derivada. Uma aplicação direta de derivada é na monotonia de uma função. Por exemplo, vamos dizer que uma função é crescente onde a derivada for positiva e vai ser decrescente onde a derivada é negativa. Então, antes disso, vamos definir o que é uma função crescente e decrescente. Então, a função vai ser crescente se x1 é menor do que x2, vai implicar que a f de x1 é menor do que a f de x2. E vai ser decrescente se tiver x1 menor do que x2, implica que f de x1 é maior do que f de x2. Podemos ver isso no GeoGebra. Observe, temos o ponto 1, 1 e o 3, 3. Então, observe que o x aqui é 1 e o x aqui é 3. Então, para esse x igual a 1, nós temos um y igual a 1. Para o x igual a 3, temos o y igual a 3. Então, à medida que o x aumenta, o y também aumenta. Então, nesse caso, a função é crescente. Observe, vou mudar esse ponto. À medida que o x está aumentando 1,73 e 3, o y também vai aumentar 1,73 e 3. Quaisquer dois pontos que você pegar sobre a curva, se o x de 1 aumentou, o y também aumentou. Nesse caso, a função é crescente. A gente pode ver também intuitivamente o seguinte: se você andar sobre a função, você vai subir uma escada quando a função é crescente. Já no caso de uma função decrescente, temos o contrário. Observe que aqui está o ponto 2, 2 e aqui está o ponto 3 e 1. Então, o x saiu de 2 até 3 e o y saiu de 2 para 1. Aqui é a imagem e aqui é o domínio. Então, quando o x aumenta, o y está diminuindo. O x está aumentando de 2 para 3 e o y está diminuindo de 2 para 1. Então, nesse caso, a função é decrescente. Você vê que a função é decrescente porque se você andar sobre a curva, você está descendo sobre ela. Onde a derivada é positiva, a função é crescente. E onde a derivada é negativa, a função é decrescente. Esse é o primeiro resultado que temos de derivada. Se a derivada for positiva, a função é crescente onde ela for positiva. E se ela for negativa, então a função vai ser decrescente onde ela for negativa. Podemos ver isso no GeoGebra. Essa reta azul é a reta tangente. A reta tangente é a reta que possui o coeficiente angular como sendo a derivada num ponto x. Observamos que a inclinação dessa reta é positiva, ou seja, a derivada aqui é positiva. Ela chega num ponto 1 em 5, onde a derivada é zero. Nesse caso aqui a derivada é zero e agora passa a ser negativa novamente. Aqui agora observe que a inclinação da reta tangente é negativa, portanto a função é decrescente nos pontos onde a inclinação da reta é negativa. Aqui, novamente, a inclinação é zero, ou seja, a derivada nesse ponto é zero. E a partir daqui, a derivada torna-se positiva novamente. Então, nesse caso, a função é crescente. Temos aqui um exemplo. Então, o que vamos fazer é calcular a derivada f' de x igual a 2x menos 4. Quando você iguala a zero, você vai ter 2x igual a 4. Você vai ter x igual a 2. Esse 2 é justamente quando a derivada é igual a zero. Queremos saber o que acontece antes do 2 e depois do 2. Aqui está o 2. Quero saber o que acontece antes e o que acontece depois do 2. Então, é só calcular a derivada antes do 2. No caso, vou fazer a f' em 1, que é o valor que está aqui antes do 2. F' de 1 vem aqui na função e substitui 1. Vai ficar 2 vezes 1, menos 4. Vai ficar 2 menos 4, que é igual a menos 2. Então, nesse lado aqui, a derivada é negativa. Agora você vai fazer a mesma coisa aqui para depois de 2. Vou pegar um 3, por exemplo. Então, o f' de 3 vai ficar 2 vezes 3 é 6. Vou aplicar aqui. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 4, 2. 2 é positivo. Então, nesse caso aqui, é positivo. Isso quer dizer o seguinte, que a função decresce antes de 2 e cresce depois de 2. Quando o sinal da derivada for negativo, a função está decrescendo. Quando o sinal da derivada for positivo, a função vai crescer. Ou seja, ela cresce no intervalo de 2 até mais infinito e decresce no intervalo de menos infinito até 2. Ou seja, aqui para um x maior ou igual a 2 e aqui para um x menor ou igual a 2. E uma das maiores aplicações da derivada é justamente no cálculo dos máximos e mínimos de funções. Os problemas que envolvem a determinação de máximos e mínimos são chamados de problemas de otimização. Então, sempre você quer determinar o valor ótimo de uma função.
descobrir qual é o máximo da função, qual é o mínimo da função. Então, vamos definir primeiro o que é máximo e mínimo de uma função. Existe o máximo relativo e o mínimo relativo. O máximo relativo de uma função é o valor f de x0, que é maior ou igual do que um f de x para todo x próximo de x0. Pegando aqui o x numa vizinhança de x0. Digamos, aqui está o x0. E aqui no intervalo próximo de x0, aqui está o valor f de x0. Se f de x0 é o máximo da função, então esse valor vai ser o maior de todos. A função deve estar abaixo. Para qualquer x próximo de x0, a função só vai ter valores aqui abaixo do f de x0. Não pode ultrapassar essa barreira do f de x0. Esse f de x0 seria o máximo relativo. E dizemos que o x0 é um ponto de máximo relativo, ou um número de máximo relativo. Já o mínimo relativo é um valor f de x0 menor ou igual do que f de x para qualquer x numa vizinhança de x0. Temos aqui o x numa vizinhança de x0. Temos aqui o x0, aqui é o x0 mais um delta pequeno, aqui é um x0 menos delta. Então, para qualquer valor que você tomar de um x aqui próximo de x0, a função vai estar toda acima do f de x0. Digamos que aqui é o f de x0, então a função vai estar toda acima dele, porque ele é um mínimo. O máximo relativo, ou mínimo relativo, também é chamado de máximo local ou mínimo local. Aí temos também a definição de máximo absoluto e o mínimo absoluto, ou também máximo global e mínimo global. Nesse caso, o máximo absoluto é o maior valor que a função pode ter em todo o domínio da função. Se estiver no intervalo, por exemplo, o f de x0 será o máximo absoluto se ele for maior ou igual do que qualquer f de x para um x no intervalo. E vai ser o mínimo se f de x0 for menor ou igual do que f de x para qualquer x no intervalo. Se tivermos uma função assim, então esse ponto aqui seria um ponto de máximo relativo. Esse ponto aqui é um ponto de mínimo relativo. Esse é um ponto de máximo relativo e este é um ponto de mínimo relativo. Nesse intervalo, onde começa a função e termina a função, esse ponto aqui seria o ponto de máximo absoluto. Ele é o máximo relativo, mas também é o máximo absoluto, porque é o maior de todos dentro do intervalo. Já esse ponto aqui seria o mínimo absoluto, porque ele é o menor de todos dentro do intervalo. Observamos aqui novamente. Este ponto tem as coordenadas 0,5 e 4,2. Temos aqui o ponto 1 e 5 é um ponto de máximo relativo. Esse 1 é o x do máximo relativo e o 5 é o valor máximo relativo. Observe que qualquer ponto nas proximidades dele vai ter um y menor do que 5. Observe que o y está 4,6, agora o y 4,7, chegando bem próximo, o y está 4,9, é menor do que 5. Ele vai chegando bem próximo, mas ele não consegue ultrapassar o 5. Nesse ponto aqui ele vale 5. Se ele passou do 1, agora baixou novamente, 4,9. Então, não consegue ultrapassar o valor y igual a 5, que é o valor máximo da função. Da mesma forma, se você olhar aqui para o mínimo vai ser y igual a 1 e é atingido no ponto x igual a 3. Então, observe, qualquer valor da função vai ser maior do que 1. Aqui está 1,19. Qualquer valor da função aqui vai ser maior do que 1, porque 1 é o mínimo relativo. Então, você pode observar que vamos se aproximar de 1, mas o valor de y não pode baixar de 1. Aqui está 1,08. Não pode baixar de 1. Então, ele desce até chegar no 1, depois sobe e começa a aumentar novamente. Então, esses dois pontos são pontos de máximo relativo e mínimo relativo. Observe que não é absoluto, porque você consegue os valores maiores do que ele para a função. Tipo aqui, o y está 6,1, já é maior do que 5. Mas se você limitar a função em um intervalo, aí você vai ter os máximos absolutos. Para encontrar os valores de x, onde a função pode ter o máximo ou o mínimo, vamos definir número crítico, que é justamente o número que vai ser o candidato a ser um ponto de máximo ou de mínimo. Então, o que é o número crítico? Dizendo que x0 é o número crítico de f, se x0 pertence ao domínio de f e se f' de x0 for igual a zero, ou f' de x0 não existir. Para x0 ser o número crítico, você precisa ter f' de x0 igual a zero ou f' de x0 não existir. E é justamente nesse número crítico que vamos ter o máximo ou mínimo da função. E um teorema bastante importante é o teorema do valor extremo.
Seja f de AB em R uma função contínua em AB, então f possui o máximo absoluto e o mínimo absoluto no intervalo AB. Vamos ver aqui um exemplo. Vou pegar essa letra A. Quero saber os valores máximos e mínimos absolutos dessa função no intervalo menos 5 até 5. Então, o que eu faço? Primeiro, eu vou calcular a derivada. Esse y é a função f de x. Então, vou calcular o f' de x, que vai ser menos 3x ao quadrado, menos 2x mais 1. Bom, nesse caso, vou calcular os números críticos. Quem são os números críticos? Vou fazer f' de x igual a 0. Eu tenho menos 3x ao quadrado, menos 2x mais 1 igual a 0. Aqui eu vou calcular o valor de x. Então, temos que o delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar 4 mais 12, que é igual a 16. No caso, o x vai ser igual a menos b, fica menos 2, vai ficar 2, mais ou menos raiz delta. Raiz de 16 é 4, dividido por 2a. 2 vezes menos 3, menos 6. Aqui você vai ter o x' igual a 2 mais 4 dividido por menos 6. Isso vai dar 6 por menos 6, que é menos 1. E vai ter o x duas linhas, como sendo 2 menos 4 dividido por menos 6. Isso vai dar menos 2 por menos 6. Menos 2 por menos 6. Isso vai dar 1/3. Quando fizemos a derivada igual a zero, encontramos os números críticos como sendo menos 1 e 1/3. Agora, o que vamos fazer é calcular o f de menos 1, o f de 1/3 e calcular o f nos extremos do intervalo. Vai ser o f de menos 5 e o f de 5. F de menos 1 vai ser igual. Eu venho aqui na função e aplico menos 1 onde tiver x. Então, vai ficar menos 1 à terceira, menos 1 ao quadrado, mais menos 1, menos 1. Observe, aqui vai ficar menos 1 à terceira, é menos 1, com o menos que está aqui, fica mais 1. Aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, é 1 positivo, como tem um menos 1 fora, fica menos 1. E mais menos 1 vai ficar menos 1. Menos 1 vai ser igual a menos 2. Da mesma forma, fazer com 1/3, vai ficar menos 1/3 à terceira, menos 1/3 ao quadrado, mais 1/3, menos 1. Aqui tem um menos, vai ficar menos 1 sobre 27. Menos 1 sobre 9, mais 1/3, menos 1. Então, tira o mínimo vai ser 27. 27 por 27 dá 1. Aí vai ficar menos 1. 27 por 9 dá 3. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 27 por 3 dá 9. 9 vezes 1 dá 9, fica mais 9. Menos 27 por 1 dá 27. 27 vezes menos 1 dá menos 27. Aqui, 27. Menos 1 menos 3 é menos 4. Menos 4 mais 9, 5. 5 menos 27 dá menos 22. Isso aqui vai ser aproximadamente menos 0,81. Que calcula o f de menos 5, vai ficar menos 5 elevado a 3 menos 5 ao quadrado mais menos 5 menos 1. Então, vai ficar menos 5 à terceira dá menos 125. Como tem um menos fora, vai ficar mais 125. Aqui, menos 5 ao quadrado é 25. Como tem um menos fora, vai ficar menos 25. Menos 5, menos 1. Isso vai ser igual a 94. O f de 5 vai ser menos 5 à terceira, menos 5 ao quadrado, mais 5 menos 1. Isso vai ser igual a menos 125, menos 25, mais 5 menos 1. Então, isso vai ser igual a menos 146. Esses são os valores a candidatos a máximos e mínimos. Menos 146 é o menor de todos, portanto, vai ser o mínimo absoluto.
E 94 é o máximo absoluto. Aqui temos a função dada. Esse ponto é um ponto de mínimo relativo. Para x igual a menos 1, você tem o y igual a menos 2. Para x igual a 0,33, tem o y igual a menos 0,81. Esses são os números críticos. Tem um número crítico que é menos 1. No caso, o y deu menos 2. E tem um número crítico que é 1/3. No caso, 0,33. O y deu menos 0,81. Só que a função ela está no intervalo de menos 5 até 5. O x igual a menos 5 está ligado com 94 e o x igual a 5 está ligado com menos 146. Aqui está o ponto 5 e menos 146 e aqui está o ponto menos 5 com 94. Agora vamos ver o teste da derivada primeira. Diz o seguinte, que se a derivada for positiva para um valor de x à esquerda de um x0, e se a derivada for negativa para um valor de x à direita de x0, à direita bem próximo, então esse x0 é um ponto de máximo relativo. Isso quer dizer o seguinte, aqui está o x0. Se a derivada é positiva antes do x0 e depois do x0 é negativa, então você vai ter um ponto de máximo. Já no caso em que a derivada for negativa para um valor de x à esquerda de x0 e se for positivo à direita de x0, então esse ponto vai ser um ponto de mínimo. O x0 é um ponto de mínimo e o f de x0 vai ser o mínimo. Aqui temos o seguinte, se o x0 está aqui, à esquerda de x0, se tiver a derivada negativa e a direita tiver positiva, então esse x0 vai ser um ponto de mínimo. Para a gente entender isso, pensa no seguinte, eu estou com x0 aqui. Se a derivada à esquerda é positiva, é porque a função está crescendo. Se é negativa à direita, é porque ela está decrescendo. Então, a função cresce e depois decresce. Nesse caso, você vai ter um ponto de máximo, porque a função vai crescer, tipo uma parábola. Ela vai crescer depois de crescer. Então, você vai ter um ponto de máximo. No caso, ponto de mínimo, à esquerda, a função vai decrescer, porque o sinal é negativo, o sinal da derivada é negativo. E à direita, ela vai crescer, sinal positivo. Isso quer dizer que ela decresce até x0 e depois de x0 ela cresce. Então, nesse caso, é um ponto de mínimo. É como se fosse assim, uma parábola e aqui a parábola desce, chegou aqui, ela sobe. Então, vai atingir o mínimo. Então, esse é o teste da derivada primeira. Se a função decresce, depois cresce, ponto de mínimo. Se a função cresce, depois decresce, ponto de máximo. Ou seja, se a derivada é positiva e depois negativa, então temos um ponto de máximo. Se a derivada é negativa, depois é positiva, ponto de mínimo. Temos também o teste da derivada segunda, que é o seguinte. Se x0 é o número crítico de uma função no qual f' de x0 é igual a 0, e suponha que f' existe para todo x no intervalo aberto contendo x0, e que o f de x0 existe, então, se f de x0 for negativo, f possui um valor máximo relativo em x0. Se f de x0 for positivo, f possui um valor mínimo relativo em x0. Se f de x0 for igual a 0, aí nada se pode afirmar. Nesse caso, parte para o teste da primeira derivada. Observe que o teste da segunda derivada só é válido quando temos um número crítico onde a derivada for igual a 0. Porque podemos ter um número crítico quando a derivada for 0 ou quando a derivada não existe. No caso da derivada ser igual a 0, podemos aplicar o teste da segunda derivada, porque você pode calcular a segunda derivada e fazer a análise da segunda derivada aplicada no x0. Se a segunda derivada em x0 for positiva, o ponto é de mínimo. Se a segunda derivada aplicada em x0 for menor do que 0, então temos valor máximo relativo em x0. Ou seja, a f de x0 vai ser um valor máximo relativo. Agora, se f de x0 for igual a 0, aí nada se pode afirmar. Vamos considerar a função f de x igual a x3 menos 6x2 mais 9x mais 1. Vamos encontrar os valores máximos e mínimos dessa função. E para isso vamos usar o teste da primeira derivada e também o teste da segunda derivada. Vejamos, o primeiro passo é encontrar os números críticos. Então, para isto, vamos primeiro derivar a função f' de x vai ser igual a derivada de x3 é 3x ao quadrado, derivada de menos 6x2 é menos 12x, derivada de 9x é 9 e a derivada de 1 é 0.
Então, temos duas situações. Primeiro, quando a derivada é igual a zero. Se a derivada é igual a zero, você vai ter 3x ao quadrado menos 12x mais 9 igual a zero. Para simplificar, eu vou dividir por 3. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Calculando aqui o delta, vai ser 16 menos 12, que é igual a 4. Então, meu x vai ser igual a menos 4, então vai ficar 4, mais ou menos raiz de 4, que é 2 sobre 2. Então, tem o x' e o x duas linhas, como sendo... O x' vai ser 4 mais 2 dá 6, 6 por 2 dá 3. 4 menos 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Então, meus pontos críticos serão 3 e 1. A outra situação de encontrar os números críticos é quando a derivada f' não existe. Mas nesse caso, a derivada é uma função da forma 3x ao quadrado menos 12x mais 9. Essa função vai existir para qualquer x real. Então, nesse caso aqui, você não vai ter nenhum x. Então, no caso, a derivada não existe, não vai ter ponto crítico. Aqui não tem ponto crítico. Ou seja, não tem ponto crítico onde a derivada não existe. Só vai existir os pontos críticos onde a derivada é igual a zero. Aí, no caso, aqui temos dois pontos críticos, 3 e 1. Então, agora vamos fazer o estudo desses pontos críticos e saber se são pontos de máximo ou de mínimo. Esse é o segundo passo. É calcular os extremos. No caso, os máximos e os mínimos. Então, vou pegar primeiro o x1 igual a 3. Temos aqui o 3. Vou verificar o que acontece antes do 3 e depois do 3. Vou pegar um valor à esquerda, por exemplo, 2. E vou pegar um valor à direita, por exemplo, 4. E vou ver o que acontece com a derivada. Vou fazer o f' de 2 e o f' de 4 para saber o sinal. Quem é f' de 2? Minha função f' é essa aqui. 3x ao quadrado menos 12x mais 9. Meu f' de 2 vai ser 3 vezes 2 ao quadrado menos 12 vezes 2 mais 9. Que vai ficar 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3, 12. Menos 12 vezes 2, 24, mais 9. Então, isso aqui vai ficar menos 12, mais 9, dá menos 3. Ou seja, à esquerda do 3, a f' é negativa. O sinal aqui é de menos. Agora, à direita, f' de 4 vai ser 3 vezes 4 ao quadrado, menos 12 vezes 4, mais 9. Isso vai ser igual a 4 ao quadrado, 16, 16 vezes 3, 48, menos 12 vezes 4 é 48, mais 9, isso é igual a 9, que é positivo. Ou seja, o f' aqui é positivo, que o sinal é de mais. Se saiu de menos para mais, isso quer dizer que o ponto é um ponto de mínimo. Ela desceu e depois subiu, então tem um ponto de mínimo. Então, 3 é ponto de mínimo. De mínimo relativo. Faz a mesma coisa para x2 igual a 1. Temos aqui o 1. Vamos ver o que acontece à direita e à esquerda do 1. Por exemplo, vamos pegar um valor à esquerda como sendo 0 e à direita como sendo 2. Então, calcula o f' de 0, o f' de 2 e vê o que acontece. Quem é o f' de 0? E quem é o f' de 2? Lembrando que o f' de x é 3x ao quadrado menos 12x mais 9. Então, aqui ficaria 3 vezes 0 ao quadrado menos 12 vezes 0 mais 9. Isso aqui vai ser igual a 9. 9 é positivo. E o f' de 2, já calculamos aqui em cima, deu menos 3, negativo. Ou seja, aqui à esquerda é positivo e à direita é negativo. Você vai sair de uma coisa positiva, que no caso é crescente, e depois é negativa, no caso é decrescente. Aí tem um ponto de máximo. Ou seja, 1 é ponto de máximo relativo. Agora é só calcular o valor máximo e o valor mínimo. Vai calcular o f3, que vai ser o mínimo, e f de 1,
que vai ser o máximo. Vai calcular o f de 1 e o f de 3. Como a função é f de x igual a x3 menos 6x2 mais 9x mais 1. O f de 1 vai ser 1 à terceira menos 6 vezes 1 ao quadrado mais 9 vezes 1 mais 1. Isso aqui vai ser igual a 1 menos 6 mais 9 mais 1. Isso é igual a 5. Já o f de 3 vai ser 3 à terceira menos 6 vezes 3 ao quadrado mais 9 vezes 3 mais 1. Então, isso vai ser igual a 3 à terceira é 27 menos 3 ao quadrado, 9 vezes 6, 54, mais 9 vezes 3, 27, mais 1. Isso aqui vai ser igual a 1. Aqui usamos o teste da primeira derivada. Se quiséssemos usar o teste da segunda derivada, como ficaria? A primeira derivada é f' de x igual a 3x ao quadrado menos 12x mais 9. A segunda derivada vai ser 6x menos 12. Os números críticos são 1 e 3. Então é só calcular o f duas linhas de 1 e o f duas linhas de 3. F duas linhas de 1 vai ficar 6 vezes 1 menos 12. Isso vai ficar 6 menos 12, que é menos 6. Menos 6 é negativo. E f duas linhas de 3 vai ficar 6 vezes 3 menos 12. Dá 18 menos 12, que é 6. 6 é positivo. Como a derivada segunda em 1 deu um valor negativo, isso quer dizer que 1 é ponto de máximo. Como a derivada segunda em 3 deu um valor positivo, isso quer dizer que 3 é ponto de mínimo. Bem mais direto. E aqui você calcula o f de 1, no caso, d igual a 5, é o valor máximo. É o valor máximo relativo. E aqui você calcula o f de 3, que deu igual a 1, é o valor mínimo relativo. E aqui é justamente o gráfico da função. Temos aqui o ponto 1 e 5, ou seja, para x igual a 1, y igual a 5 vai ser o máximo. E aqui no ponto 3 e 1, para x igual a 3, y igual a 1 vai ser o valor mínimo da função. Então, são valores de máximos e mínimos relativos.